Pachucanes ele foge dessas explicações voluntaristas e tem, portanto, uma outra argumentação para demonstrar por que a organização social capitalista expressou necessariamente dentro da história esse direito formal igualitário e não outro sistema de formas jurídicas. Ou seja, a proposta pachucaniana é mostrar como a organização do capitalismo ele necessariamente precisa de um direito formal, de um direito igual para que ele se opere. Ou seja, não é porque a burguesia quer Estado de Direito, a burguesia, o capitalismo, o modo de produção do capitalismo, demanda a existência de um direito formal igualitário. Aí o Pachucanes responde a essa indagação afirmando que a mediação jurídica ela possibilita o desenvolvimento das relações de troca de mercadorias que são fundamentais para o funcionamento do capitalismo. Nas relações de troca capitalistas, inclusive entre os detentores de força de trabalho e os proprietários dos meios de produção, as partes se apresentam necessariamente como livres iguais e trocam as mercadorias por meio de um ato voluntário. Assim, o modo de produção capitalista permite que uma classe acumule o que é produzido pela outra, não por meio de uma coerção direta, que se daria dos trabalhadores, mas mediada por uma operação jurídica, o contrato. E isso significa, nas três etapas que existem na economia capitalista, no âmbito da produção, da circulação e do consumo das mercadorias, em todas essas etapas nós temos sempre um contrato. E aí a gente tem as áreas de direito respectivas para isso. Né? Então a gente tem hoje, né? No tempo dele, mas na hora de trabalhar, direito de trabalho. Né? Na hora da mercadoria circular, direito civil, direito comercial. Na hora do consumo, direito do consumidor, depende se for caso do consumidor, é direito civil também, direito comercial. Mas enfim, nós temos em cada uma das etapas um contrato, essa noção. Nós temos sujeitos de direito, nós temos normas jurídicas que regulamentam essas relações entre as partes, nós temos o Estado como garantidor dos direitos. Nas três etapas do capitalismo, nós sempre temos isso. Nós temos sujeitos de direito, nós temos contrato, nós temos normas jurídicas, nós temos o Estado. Ou seja, todas as operações econômicas do capitalismo elas são mediadas por ele. E é isso que permite que haja a exploração do trabalho no capitalismo. O fato de existir direito e dando as garantias da propriedade privada permite essa exploração. Instrumentos, que eu já disse, são dispensáveis quando nós temos um modo de produção onde existe uma coerção direta, uma coerção de força. Todas as categorias elas são desnecessárias. Ou seja, o escravo não precisa ser considerado sujeito de direito, considerado coisa, uma necessidade. Veja, escravagismo, para que dizer que o escravo é sujeito de direito? Veja, não é nem para que dizer, né? Não tem utilidade, é inútil esse conceito. Né? Aí os senhores entendem o seguinte: o Aristóteles, sem dúvida, é um dos pensadores mais geniais que já existiram na humanidade. Ele não tem nenhum déficit de inteligência, tem a menor dúvida. Né? Porém, o Aristóteles, todos sabem, defendia o escravagismo. E não pensava, o escravo é sujeito de direito. Né? Veja, o Aristóteles não sofreu nenhuma limitação intelectual. Mas ele estava limitado pela própria ideologia e pelas próprias determinações sociais do momento dele, de maneira que se imagina, não, o escravo, ele é uma pessoa que não gosta da mesma condição racional do grego, né? Enquanto nós gregos conquistamos todo mundo, temos as melhores artes, as melhores pressas, nós somos os mais racionais. Né? Alguns nasceram para governar, outros para ser governados, estão lá na política do Aristóteles. Né? E os escravos estão para governar, a gente está até fazendo um favor para eles. Né? Se eles não têm o domínio do logos, se eles não têm o domínio da razão, eles não podem fazer política, não podem fazer política, tem que ser governados porque podem, nós, os gregos, mais espertos. Né? Pois bem, está lá o Aristóteles com isso. Então veja, o escravagismo, escravo, sujeito de direito, etc. Veja, não é um acaso, né, que o Aristóteles não é um defensor dos direitos humanos, né, dignidade, etc. Naquele contexto, com aquela determinação econômica do escravagismo, comprou esse tipo de noção. No capitalismo, uma mágica, né?
Coincidentemente, surge o capitalismo, mas essas noções, elas ganham corpo, elas ganham espaço. Né? Em Roma, vejam, só dá para desenvolver um pouco de direito civil na parte que diz respeito aos escravos. Na parte dos escravos, aí vejam, não existe direito, não existe sujeito de direito, as noções elas ficam incipientes, onde o escravagismo se opera. Muito bem. Nessa perspectiva, o Pachucanes ele afasta-se do conceito de Estado como um aparelho genérico de repressão a serviço da classe dominante. Em contrapartida, o filósofo Augusto assinala que o Estado moderno possui uma especificidade histórica, apresenta-se como um poder impessoal. Se eles pegarem a teoria geral do Estado, a maioria deles vai dizer, tipo Estado romano, depois, aí chega na época medieval, eles estão com a cabeça meio assim, um pouco dificuldade, mas esse Estado romano tem muito lá, pesadelo daquilo, né? Aí depois vão falar do Estado moderno, e nas teorias tradicionais, até marxistas de análise do Estado e do Direito, eles pensavam o quê? O Estado é um aparelho de repressão de uma classe, a serviço de outra classe. Então os patrícios romanos usavam o Estado para oprimir os escravos. E agora, porque existe o Estado para oprimir o proletariado. Acho que eles falam não. O Estado capitalista tem uma especificidade. Ele é impessoal. Isso, os demais corpos que a gente poderia chamar de Estado de legitimidade, não tem. Daí fica aquela briga tradicional. O Estado surgiu na Idade Moderna, não surgiu? Depende, né? Se a gente pegar o Estado numa acepção genérica, a gente até poderia dizer que existe o Estado em Roma, né? Um aparelho coercitivo. Dá para dizer alguma coisa. Agora, Estado tal qual a gente conhece, um ente separado das partes, impessoal, aí isso eu posso dizer com certeza que não existe. Né? Não para todos que estavam sob o jugo do Estado. Pois bem, essa característica da impessoalidade, vejam que ela não existe na antiguidade, porque notem que não faria sentido nós falarmos que o Estado grego era uma entidade que representava todos aqueles que estavam sob o seu domínio, ou seja, os escravos e os senhores escravos. O Estado ele era parcial, ele era pessoal, ou seja, ele estava notadamente, ele defendia notadamente o interesse específico de uma classe. Isso até por uma razão bastante específica. Se houvesse democracia lá entre os escravos e os senhores escravos, qual é a primeira lei que os escravos iam votar? A abolição da escravatura, né? Ou seja, não dá para pensar todos na condição de cidadãos numa sociedade escravagista. Ela é uma sociedade lateral, ela é uma sociedade pessoal. No feudalismo ainda fica pior, né? Porque a coisa se torna ainda mais pessoal no sentido de unipessoal. Já no capitalismo, como os senhores sabem, o capitalismo não funciona se o aparelho estatal for dirigido por um grupo específico. Né? Ou seja, o Estado, como o Estado que representa só os interesses da Coca-Cola, o capitalismo não funciona, né? O sol da Vale. Microsoft é melhor, né? Essa tem mais cara de você viver, se pudesse controlar pelo Estado. Dois aí o capitalismo não funciona, né? O capitalismo seus princípios econômicos são contrários a essa pessoalidade, esse favorecimento pessoal.